Olá, pessoas. O cabo de guerra está esticado. De um lado, o capitão presidente e de outro, o magnânimo titular da Suprema Corte. Cada qual destilando a sua ira, destilando o seu veneno, a sua revolta, num combate entre as instituições que nada ajuda a democracia e nada ajuda o momento atual. Afinal de contas, a Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Poxa, mas quanta harmonia, hein? Bom, o capitão, na sua peregrinação pelo chamado voto auditável, destila a sua revolta contra o presidente do TSE, acusando de torpedear o projeto do voto auditável. Inclusive, numa atuação desinibida junto ao Poder Legislativo, saindo da sua posição de ministro da Suprema Corte para fazer política sem o fundamento do voto, sem o aval do voto popular. O presidente da Corte, que se diz Suprema, por sua vez, defende os seus coleguinhas e também se rompe com toda fúria para atacar o presidente e dizer que está pronto para o combate. Entre as escaramuças dessa guerra, o presidente do TSE resolveu pedir ao titular do inquérito 4731, aberto em 2019, para investigar fake news, a inclusão do nome do presidente da República no referido inquérito, através de uma notícia-crime, por causa do presidente ter se pronunciado acusando ministros de intentar a favor do voto eletrônico e contra o voto auditável. Portanto, ao divulgar essa notícia falsa, o presidente incorreu no mesmo modus operandi dos demais denunciados no inquérito, ou seja, a divulgação de notícias falsas nas redes sociais. Neste ponto, é preciso lembrar que o inquérito 4731, ele teve por base portaria do presidente, então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, portaria 69 de 2019, no sentido de apurar a prática repetida de disseminação de notícias falsas na internet e denunciações caluniosas contra ministros e seus familiares. E é justamente nesse balaio que vão jogar o presidente da República. Num inquérito que, de origem, mesmo tendo sido avaliado pelo plenário da Suprema Corte por 10-1, ainda conserva a mesma ilegalidade originária. E por um motivo muito simples. Desde que se começa lá na graduação o curso de Direito, se aprende que no Brasil se adota o chamado sistema acusatório. O que significa isso? Sistema acusatório é aquele que não permite concentrar na mesma figura as funções de investigação, acusação e julgamento, como é possível ocorrer no seu contraponto, que é o chamado sistema inquisitório. Bom, mas a Suprema Corte não foi feita para cumprir a Constituição e a base do direito? Mas como é possível isso? Daí ser indefensável a possibilidade do magistrado
que irá julgar uma situação, que irá julgar um caso, ele mesmo investigar ou comandar a investigação daquele mesmo caso. E é isso exatamente que acontece nesse malfadado inquérito 4731. Vale dizer, o ministro Alexandre de Moraes, ele é o investigador, o acusador, o julgador e vítima, já que ele está entre aqueles que foram objeto de notícia falsa. Se examinarmos profundamente, vamos ver que esse próprio julgamento da legalidade do inquérito, ele em si, ele tem um vício de origem. E por quê? Porque todos os que julgaram, em tese, eles se colocam como vítimas. E sendo vítimas, eles não têm nenhuma isenção para julgar a questão. Não tem nenhuma equidistância para julgar a questão. Então, em si, o julgamento do próprio inquérito, da legalidade do inquérito, ele é de nulidade absoluta. Tem nulidade absoluta. A pergunta que fica então é: como podem ser isentos juízes que vão proferir um julgamento sobre a legalidade de um inquérito que os envolve? Como isso é possível? Então você há de pensar, bom, então existem dois direitos. O direito que se estuda nas faculdades e o direito que é posto pelo Supremo Tribunal Federal. Outra consideração a ser levantada sobre este inquérito 4731 é exatamente o artigo 43 do Regimento Interno da Suprema Corte, que diz textualmente o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então veja a literalidade do dispositivo: infração cometida na dependência ou nas dependências do tribunal. O que nada tem a ver com a situação em curso e a própria possível infração cometida pelo presidente, que não estava nas dependências do tribunal. Então não há uma legitimação para a instauração desse inquérito. Embora a corte, no julgamento, tenha expressado que o fato dos ministros do tribunal terem legitimidade de atuação em todo o território nacional, esse artigo 43 deveria ter a sua semântica reinterpretada ou recolocada em termos de onde houvesse ocorrido o crime, poderia haver a persecução penal. Na verdade, podem ser levantadas ainda outras situações que comprometem a lisura e comprometem a legalidade do inquérito, embora, repito, já tenha sido aprovado pelo plenário a sua legalidade. Mas, de toda forma, a colocação, a inclusão do presidente neste trambolho, que surgiu de algum lugar trevoso, onde as regras e os princípios jurídicos não têm validade, principalmente aquele que foi expressado aqui por mim, relativo ao chamado sistema acusatório, respeito ao sistema acusatório, ou seja, a separação entre as figuras do acusador, vale dizer, do Ministério Público, que tem a primazia da ação penal, e do investigador e do julgador. Mas todo esse pano de fundo
de atuação ativista, ostensiva e invasora de competência de outros poderes, que não é um fenômeno local, mas que ocorre em outros países, tendo aqui peculiaridades relativas à própria situação política transeunte. Mas esse ativismo diz respeito exatamente à atuação dos juízes em assuntos que são próprios do exercício dos poderes, que são independentes, que têm atuação independente, que têm uma supervisão judicial através de controle de constitucionalidade, mas que não admite a figura de ministros, de juízes, interagindo politicamente, fazendo reuniões com representantes de partidos, como aconteceu dias atrás com os ditos ministros que estão como acusadores do capitão Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que se meteram em fazer política sem o prazo do voto, sem a aprovação popular, posto que o único voto que eles tiveram foi dos senadores que o sabatinaram e depois do presidente da República que os colocou no puleiro. Então todo esse imbróglio, repito, está ligado a essa atuação exagerada do judiciário na vida política, na vida pública nacional, interferindo nos mais variados assuntos, deslocando o polo de tensão do executivo para o judiciário, desrespeitando os limites semânticos da Constituição para atuar numa discricionariedade exacerbada e que tem vindo com toda a sua força nesse ambiente de cabo de guerra que se instalou nas relações entre o Executivo e o Judiciário. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo. Obrigado pela atenção, tchau.